Olá, 21 de maio de 2021. Começa agora o Boletim Ciência. Hoje vamos conversar sobre produção de comida por impressão 3D. Vamos entender, por exemplo, o processo tecnológico e o avanço das pesquisas. E você participe, mande perguntas e comentários. Inclusive, você também pode sugerir temas para a gente debater aqui. Mas antes, vamos ao Giro de Notícias. Laboratório de Biossegurança Máxima, o NB4, vai fazer parte do complexo do Superlaboratório de Luz Síncroton, de quarta geração, o Sirius. O projeto inédito na América Latina vai permitir estudos e análises de vírus como o SARS-CoV-2 e de alta periculosidade, como, por exemplo, o Ebola. O anúncio foi feito pelo ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. O início da obra está previsto para o segundo semestre deste ano. No mapa da vacinação, mais de 41 milhões de brasileiros receberam a primeira dose de um dos imunizantes em curso no Brasil. Isso representa um percentual acima de 19% da população do país. Em relação à segunda dose, o número é de mais de 20 milhões de vacinados, o que equivale a quase 10% do total de brasileiros. Cientistas criam chip do tamanho de um ácaro para ser injetado no organismo apenas com uma seringa e agulha. O objetivo do experimento é monitorar sinais vitais como temperatura corporal, pressão sanguínea e teor de glicose no sangue. O dispositivo foi criado por pesquisadores da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. A tecnologia aplicada exige contato físico com aparelho de aferição dos dados e ainda segue em testes. Estudos recentes comprovam a descoberta da primeira múmia egípcia grávida. A múmia foi doada no século XIX à Universidade de Varsóvia, na Polônia. E durante muitos anos foi considerada uma figura misteriosa. Em 2015, uma equipe de cientistas iniciou o projeto Múmia de Varsóvia e constatou a presença do feto. A mulher mumificada teria sido embalsamada no período entre a 26ª e 30ª semana de gestação, no século I a.C. Quem não deseja alimentos mais atraentes e saudáveis, principalmente para crianças e idosos? E se você puder escolher formatos, texturas e sabores personalizados? É o que pretende realizar um grupo de cientistas aqui do Brasil, em parceria com pesquisadores da França. Trata-se do desenvolvimento de um tipo de gel à base de amido para produzir comida em impressoras 3D. Sobre isso, a gente conversa agora com o pesquisador da USP e coordenador dos estudos, o doutor Pedro Augusto. Doutor Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no Boletim Ciência. Agora, doutor Pedro, muita gente deve estar em casa perguntando como assim comida 3D, né? O que é uma comida 3D? Como é que a gente poderia começar exemplificando aí para quem está nos assistindo? Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui e poder explicar um pouco, né, do nosso trabalho, das pesquisas que nós temos feito tanto no meu grupo de pesquisa quanto na Universidade de São Paulo. Então, essa é uma linha de pesquisa onde nós tentamos desenvolver produtos que atendam determinadas especificidades do consumidor, né? Então, como você citou, de repente crianças, idosos podem ter alguma necessidade ou de nutriente ou de uma textura específica, e através dessa tecnologia nós conseguimos combinar ingredientes, fazer uma composição de forma a atender esse público, né? Então, esse é o principal objetivo da pesquisa. Agora, vamos tentar visualizar, né, esse processo aqui no boletim. É uma impressora, como seria essa impressora, essa tecnologia? É igual a que a gente tem em casa, não é? E como é que o alimento é produzido a partir dessa impressora? Como é que funciona? Bom, na verdade existem alguns tipos, né, algumas tecnologias, mas eu acho que para entender de uma forma assim, mais simples, nós podemos pensar numa impressora jato de tinta, dessa que nós temos em casa mesmo, onde normalmente você tem ali 3, 4 tipos de tinta, onde o que está variando é a cor, né? E o cabeçote dessa impressora combina essas tintas para você imprimir na cor que quiser, que é nada além da mistura delas, né? Então, tenta ir um pouco além disso e pensar como, ao invés de tintas, eu tenho diferentes matrizes alimentícias, diferentes alimentos, e que eu posso combiná-los especificamente para aquele fim. Então,
Por exemplo, né, eu posso ter uma tinta, entre aspas, né, que é o elemento estruturante que a gente chama, aquele que vai dar rigidez, que eu vou conseguir fazer um material, quero fazer uma pirâmide, quero fazer um coelho, eu não sei. Então, eu preciso de um material que dê a rigidez. Eu posso ter uma outra tinta que é responsável pela cor, uma outra pelo sabor, uma outra por um determinado nutriente. Então, supõe um exemplo que a gente gosta de falar em um hospital onde em cada maca existe uma necessidade específica médica, mas também, de repente, nós podemos ter uma especificidade do ponto de vista nutricional. Então, olha, esse paciente precisa mais do nutriente que é a tinta 3, esse outro precisa combinar a tinta 3 com a 4, que é outro nutriente, por aí vai. Então, né, falando assim rapidamente, é mais ou menos isso que a gente tem estudado, e aí a questão é desenvolver as tintas e a tecnologia, os equipamentos. O que efetivamente pode ser produzido a partir dessa impressora? Que tipo de comida, né? A gente tem no nosso imaginário, assim, vou ter uma impressora dessa, como um filme de ficção científica, né? Eu vou apertar essa impressora e vai sair algum alimento. Geralmente a gente pensa em um alimento mais, né, suculento, digamos assim, ou mais calórico, né, como um hambúrguer, enfim. O que pode efetivamente sair da impressora, ser produzido pela impressora? Essa pergunta é interessante porque, na verdade, todo mundo, muita gente, quando a gente começa a conversar sobre isso, pensa em apertar um botão e sair um hambúrguer, né? E até por causa de um filme. E ainda estamos há alguns anos, para ser mais otimista, disso, né? Se você for pensar num hambúrguer, ele tem diferentes componentes e eu poderia tratar com alguns deles isoladamente, mas dificilmente em conjunto. O que eu quero dizer? Tem o pão, tem a carne, tem queijo, tem alface, né? Eu não vou conseguir imprimir uma alface, é uma folha vegetal, ela tem tecidos vivos ainda, células, é uma matriz extremamente complexa. Eu posso imprimir o pão de hambúrguer, só que ele ainda vai precisar passar pelo forno. Então, na verdade, eu consigo imprimir a massa. Né? E o hambúrguer em si, já existem estudos, né, tentando fazer o que se chama normalmente de carne de laboratório, não é? Então, cultura de tecidos. Então, poderia ter algo dessa forma, não é algo que nós estudamos, mas poderia ser, mas nesse caso ele estaria cru ainda, precisaria ir para a chapa, né, ser cozido, assado, enfim. Então, na verdade, esse alimento complexo, ele é muito difícil, né, de ser feito, mas nós podemos fazer uma sobremesa, um flan, né? Enfim, um produto mais simples como esse, né? Mas que da mesma forma pode ter a sua utilidade. Então, não pensamos em refeições completas, né? Não é esse o objetivo. Isso talvez. É importante, então. Qual é o objetivo dessa pesquisa, né? O que vocês pretendem ao criar esse mecanismo? É uma forma de tecnologia para a alimentação da sociedade, mas que tipo de alimentação e voltado para quem, né? Perfeito. Assim, os nossos estudos, o objetivo mais amplo e principal é tentar melhorar alimentos para melhorar a vida das pessoas, né? Então, tentamos de alguma forma trabalhar com isso. A gente sabe que os alimentos são pontos importantíssimos da nossa vida, não só pela questão nutrição, mas para o nosso bem-estar, para o nosso humor, para, enfim, os nossos sentimentos e tudo mais. Então, o nosso objetivo, mais do que fazer um alimento que seja bonito, que seja legal, isso é importante, isso também é algo que a gente avalia, mas nós queremos ir além, nós queremos pensar um alimento que possa ajudar quem tem alguma necessidade especial com alimentos. Um exemplo que nós temos estudado agora, né? Existem muitos indivíduos que têm dificuldade para mastigar e para engolir, principalmente conforme nós vamos ficando, né, mais idosos, isso vai acontecendo de uma forma enfim, uma população maior de pessoas que têm essa dificuldade. Então, por que eu não posso ter um alimento específico voltado para aquela necessidade? Chega uma hora, ninguém mais quer comer só o purê, né? Não quero envelhecer e ficar comendo purê. Eu quero comer alguma outra coisa diferente, mas que seja gostosa, bonita, nutritiva, enfim, que possa fazer a diferença no meu dia, eu ficar feliz com aquela refeição. Então, esse é um exemplo de um estudo atual que a gente tem agora. Ele vai ter uma consistência possível, né? Porque, de fato, existem casos de pessoas que têm problema com uma síndrome de dificuldade de deglutir, né? De ingerir e deglutir. Então, esse é um alimento que teria uma consistência que poderia ajudar, não é isso, doutor?
Esse é um exemplo. Que bom. A gente tem as perguntas aqui chegando. A Débora pergunta qual é o perfil das equipes envolvidas com essa pesquisa. É porque a gente já pensa, né, num laboratório, cientistas, enfim, qual é multidisciplinar, não é? Só tem engenheiros. Qual é o perfil da equipe? Nosso grupo todo mundo de alguma forma trabalha com alimentos, né, mas com diferentes perfis. Nós temos cientistas dos alimentos, engenheiro de alimentos, engenheiro químico, engenheiro agroindustrial, químicos. Então, normalmente é esse tipo de profissional, são todos cientistas, né? Então, estamos estudando, desenvolvendo nossa carreira acadêmica e para conseguir entender esse tipo de processo. Porque realmente, se for pensar no que eu estou nessa proposta, né, que nós estamos tentando estudar, eu preciso de pessoas que entendam de nutrição, que entendam de envelhecimento, que entendam de mecânica da deglutição, que é uma área da física junto com a biologia. Então, enfim, nós precisamos de diferentes visões mesmo para conseguir o objetivo total, né? A pergunta agora é da Neide Diniz, a Neide que está acompanhando a gente, porque hoje não pôde estar aqui. A Neide pergunta assim, é saboroso, doutor Pedro? Tem tempero? Pode ser uma sobremesa? O senhor já disse que um flan pode, né? E chocolate? Acho que essa é uma pergunta, né, que todo mundo deve estar se fazendo. Chocolate pode? Chocolate é talvez o exemplo que essa tecnologia está mais desenvolvida, porque o chocolate nós conseguimos fundir, fazer ele derreter e depois solidificar de novo. Tanto é quando você faz um ovo de Páscoa, um bombom em casa, você consegue dar forma, né, a partir, você pega uma barra e consegue fazer um ovo com ele. Então, com a impressão 3D, nós conseguimos fazer isso também, né? Já existem produtos no mercado, claro que ainda é algo bastante exclusivo, né? Mas, por exemplo, a pessoa tira uma foto sua e imprime um chocolate com seu rosto. Isso já existe, né? A nossa maior dificuldade agora são os outros produtos. Então, a partir, tentar elaborar esse flan, tentar elaborar, enfim, um produto salgado, né? Um pouco mais complexo, onde eu possa carrear nutrientes, onde eu possa ter outros sabores, enfim, não só o chocolate em si. A gente falou ali no começo, na abertura do programa, que ele sai um gel, né, produz um gel à base de amido. Por que o amido? Então, de novo, esse é a nossa abordagem, né? Existem várias, e o que nós precisamos é de um elemento estruturante, que nós chamamos, né? Então, um ingrediente natural que consiga formar, deixar o alimento sólido, basicamente. Então, enquanto ele é tinta, ele precisa se comportar como um líquido. E depois de impresso, ele precisa se comportar como um sólido. Essa é a grande dificuldade que nós temos. E o amido, todo mundo, né, conhece, utiliza na cozinha para ali engrossar um mingau, um caldo, enfim. A gente sabe que o amido é um ingrediente natural que absorve água com calor, depois eu consigo resfriar e ele forma esse gel. Então, é uma abordagem para conseguir fazer esse tipo de produto. E esse gel, como é um gel com água, eu posso colocar junto diversas questões. Então, posso colocar um suco de fruta e fazer uma fruta sólida, né? Um suco de fruta sólido, pode colocar um nutriente, enfim. Então, posso carrear outros ingredientes para aquilo que eu desejar. Agora, doutor Pedro, o senhor comentou aí um determinado grupo que pode ser beneficiado aí com o projeto, né? Pessoas que tenham problema de deglutição, pode aí vir uma consistência que pode ajudar nesse processo alimentar. Agora, o produto dessa impressora também pode ser pensado para insegurança alimentar ou não? Eu acho que eu vejo mais como uma tecnologia para fins específicos ou para ser um produto divertido, que tem a sua importância também, né, lúdica, de fazer, enfim, de novo, você se sentir bem com aquela refeição, mas mais nesse sentido, né, de ser um produto bem para um fim específico, ou nutricional, mas não tanto como fonte de alimentos de um modo geral. O custo disso, né, também tem aí a questão custo, né? Como é que funcionaria? Isso seria para uma compra individual ou mais do ponto de vista, exatamente como o senhor apontou, mais para grupos específicos, pesquisas ou pessoas aí que estejam reunidas para ajudar, né, esses determinados grupos com as suas aí necessidades? Essa pergunta também é muito importante, né? Porque, enfim, no
fim das contas, nós temos que avaliar o custo e novas tecnologias sempre são caras, e o que a gente sabe é que o desenvolvimento vai fazendo com que esse custo vá diminuindo, né? Nós trabalhamos com várias tecnologias, algumas eu sempre coloco que são para um futuro que eu não sei quando e outras que são para agora, e essa é uma delas. Então, assim, o desenvolvimento tem sido muito rápido, os custos têm caído muito depressa, mas ainda não vejo isso como um produto para eu ter na minha cozinha, né? Mas um restaurante pode ter, enfim, uma escola, né? Um hospital, esse tipo de coisa, aí tudo bem, é um custo que pode ser viável. A Débora pergunta novamente, vocês trabalham com nanotecnologia, modificam geneticamente o alimento ou não? No nosso caso, não. Poderíamos trabalhar com essas duas tecnologias, ou a nanotecnologia ou modificação genética, né? Não trabalhamos. Nós trabalhamos então, no caso, muito com amido, né? Com amidos tanto extraídos diretamente das plantas, como com algum tipo de processo. Então, às vezes, nós aquecemos de uma forma específica esse amido, enfim, alguma coisa do gênero, mas sem ter a modificação genética mesmo. Queria registrar aqui o comentário da Maria Lúcia Diegues. Obrigada, Maria Lúcia. Diz que interessante essa pesquisa. Parabéns ao Dr. Pedro. A Paula Benatti pergunta como seria a matéria-prima dessa impressora. Seriam filamentos de alimentos, assim como uma impressora 3D de objetos? Boa pergunta também. No caso do chocolate, seria muito parecido a isso que ela comentou. Então, ele vai, porque é um princípio similar. Você aquece aquele filamento, ele derrete e aí você faz um material com uma forma específica. Seria a mesma coisa com o chocolate. No nosso caso, não. Então, ele realmente seria um gel, e esse gel, enfim, como se fosse um molho, uma maionese, talvez, algo assim para imaginar. E aí nós combinamos diferentes géis e aí obtemos um produto, ao sair, né, do bico de impressão, que consegue ficar sólido no formato que nós queremos. Doutor Pedro, a gente está na reta final, a pesquisa está em andamento, como o senhor apontou. Qual é o futuro dessa pesquisa? Como é que vocês pretendem encaminhar essa pesquisa? Então, essa pesquisa começou há uns 2 anos, junto com colegas franceses que nos procuraram para fazer uma parceria, e começamos a desenvolver lá essa impressão, agora trouxemos para cá, temos feito, né, no meu laboratório, e na verdade eu vejo como alguns bons anos que nós vamos trabalhar com isso, né, porque todos nós sabemos que agora que nós temos um desenvolvimento científico, nós em geral temos mais novas perguntas do que respostas, né, então nós conseguimos resolver um problema, mas vimos tantas outras coisas interessantes que poderiam melhorar aquilo e continuamos nesse desenvolvimento até em algum momento chegarmos, vou voltar ao início, né, a primeira pergunta, naquilo que você vai ter na sua casa, apertar um botão e sair um hambúrguer. Então ainda temos alguns anos para chegar nisso. A gente falava antes do programa começar da curiosidade que os franceses aí tão ansiosos da sua culinária estarem aí nessa pesquisa. Que bom, né? Porque também estamos pensando em outras formas de se alimentar, né, doutor Pedro? Claro, com certeza. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo e conversar com a gente aqui. E, novamente, parabéns pela pesquisa. Aqui são vários comentários falando disso, que a pesquisa é muito interessante. Obrigada, professor. Eu que agradeço, até a próxima. Até. Bom, e você fique com a gente, acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado sobre a pandemia ouvindo o podcast Corona Fatos, disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. Toda segunda, quarta e sexta, a gente se encontra por aqui, sempre às 3 da tarde, no Canal Saúde Oficial, no YouTube, com o Giro de Notícias e entrevista. E às 7h30 da noite, a gente te espera na TV. Até lá e bom fim de semana.